Paz e graça, meus irmãos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Neste momento, iremos ouvir um louvor de adoração ao nome do Senhor. A paz do Senhor, Igreja de Cristo Jesus. Amém? Saiba de uma coisa, que Cristo, Jesus, é o Deus do impossível. Essa luta que você está passando, pode ter certeza que Jesus Cristo vai fazer cessar. Creia então somente, porque Ele é o dono da vitória. E essa vitória Ele vai te dar para os seus servos. Toma posse, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Creia, aleluia. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus ouviu o teu gemido. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ouça, Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta hoje vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Nós cremos no mesmo Deus que é o Deus da vitória, aleluia, o Deus do milagre, querido. Creia então somente, aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer.
se desespere. Creia no Deus que é vivo, que Ele vai te dar a vitória. Aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel para todo sempre. Amém. Aleluia. Ok, meus irmãos, que louvor abençoado. Continuamos aí com a nossa lição, hoje a lição número 12, tem o tema aí, lidando com as perdas. O nosso texto base, ele está em Jó, capítulo 1, do versículo 13 ao 22, e também em Jó, no capítulo 2, do 7 ao 10. Acompanhe aí na sua revista. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram. E mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, e eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O capítulo 2, do 7 ao 10 nos diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém? O versículo-chave, ele se encontra aí em Jó, no capítulo 1, no versículo 21, que nos diz: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Iremos agora fazer uma oração para entregar a vida da Iris nas mãos do Senhor, e ela transmitirá o recado que o Senhor deu ao seu coração. Pai querido, te louvo, te agradeço por tudo que tens feito em nossas vidas. Senhor, abençoa a vida da Iris, Senhor, transmite, Senhor, o teu recado aos nossos corações. Abençoa cada um dos teus servos, Senhor Jesus querido, que estão prontos a ouvir a tua palavra. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Abra o seu coração, deixe Jesus falar na sua vida. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Um bom dia para todos. Glorifica ao Senhor pela vida de cada um. Neste momento, nós vamos estudar a nossa lição de número 12, que é lidando com as perdas. É uma lição muito atual e atemporal pelo tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que estamos ouvindo falar muito de muitas mortes, não são poucas, são muitas mortes, através dessa pandemia. Então é um momento oportuno para nós fortalecermos o nosso espírito, através desta palavra. Eu quero convidar você agora para dar a introdução na nossa revista dominical, para nós estudarmos sobre esse assunto, para que através da palavra do Senhor nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, que através da palavra do Senhor nós teremos discernimento e sabedoria, direcionamento do Senhor para nossas vidas.
Convido você agora para ler a introdução da nossa palavra. Durante a nossa peregrinação terrena, sofremos muitas perdas, seja por morte, separação, perda de emprego, amputações e outras. Tudo isso faz parte da vida e por isso precisamos aprender a conviver com elas. O sofrimento gerado por esses acontecimentos é natural vivê-lo, é uma parte do processo de recuperação. A dor da perda não deve se impossibilitar a pessoa de continuar a viver e prosseguir com suas experiências. Muitas vezes, não necessariamente, seja a morte de uma pessoa, de um ente querido. Muitas vezes é a morte de um animal de estimação, é a perca do emprego, é uma aposentadoria que chegou e você ainda não se conformou por ela ter chegado, você se sente vivo para continuar trabalhando, mas você não pode mais trabalhar porque chegou o seu tempo de se aposentar. Muitas vezes é por um divórcio que você não queria, mas ele aconteceu. E isso trouxe muito transtorno para a sua vida. Talvez você ainda não tenha se recuperado por essa perda. A perda da sua família, a perda do seu esposo, a perda da sua mulher. Então, lidando com as perdas, ela pode trazer uma gama de sentimentos. É uma gama que muitas vezes é de pessoa para pessoa. Pessoas vão sentir de forma diferente. Uns vão sentir mais tristezas, outros vão sentir apatias, outros vão sentir indiferença. Mas independente de cada um, todos vão sentir por aquela perda, pelo aquele sentimento de ter perdido algo. E de forma diferente, porque tem muitas pessoas que sentem a perda com sintomas de ansiedade, muitas vezes de culpa porque não fez o que devia ter feito no momento certo, às vezes remorso, porque eu fiz isso, porque eu agi dessa forma, então assim, eu perdi isso, eu perdi minha família, eu perdi meus filhos, por causa das minhas palavras, porque eu agi mal, porque eu fui grosseiro, porque eu não aceitei a minha esposa como a parte mais frágil de dentro do casamento. Talvez a mulher hoje pode estar se queixando, perdi meu marido, porque eu não honrei ele, porque eu não submeti a ele. Oxe, eu poderia ter dado certo, eu poderia ter insistido um pouquinho mais, eu tinha condições de ir um pouco mais além, mas aí você começa a ter remorso porque você não fez, muitas vezes a pessoa que erra, ela não consegue consertar o seu erro. E isso está trazendo muita divisão no meio da igreja, no meio da família, no meio dos parentes, na comunidade em geral. Então, esse sentimento de perda é de pessoa para pessoa. E, além do que, nós vamos estudar também o terror da morte que nos açoita. Ele tem nos afrontado dia e noite, nós temos vivido angústias por causa dessa pandemia, nós temos vivido trancados dentro de casa. Muitas pessoas, muitas vezes, não estão doendo, não estão morrendo nem por causa da Covid-19, estão morrendo de angústia, estão morrendo aflitos dentro de casa, muitos com pressão alta, problemas de coração. Esse estado é um pânico que foi instalado na sociedade, as pessoas não têm mais paz de espírito, as pessoas têm medo de se aproximar até mesmo dos seus entes queridos. A vontade de abraçar é grande, mas o medo de passar ou de pegar essa doença tem afastado as pessoas. Isso é uma coisa que veio demoníaca para destruir o povo de Deus, destruir a sociedade. O mundo inteiro estão chorando os seus mortos, o mundo inteiro estão inconsoláveis, angústias. A angústia tomou conta do mundo, não foi só apenas de um lugar, foi do mundo. Todo mundo tem medo da morte, todo mundo está com medo de morrer, medo de ficar no hospital hospitalizado. Tem muitas pessoas que estão doentes, precisando, necessitando ir no hospital e com medo de pegar essa doença não vão, estão sofrendo em casa, sofrendo calado, sofrendo angustiado. Muitas pessoas estão entrando com depressão profunda, crises de pânico têm tomado as pessoas. Eu aconselho a você que assiste os jornais, pare de assistir o jornal, vá ler a palavra, vá ouvir um louvor, vai se crescer junto com a palavra, ouvir Deus falando com você. Porque o Senhor tem muito mais para te dar do que esses telejornais. Isso tem acabado com a saúde do povo. Então, isso tem trazido muitos sintomas, muita doença. Então, nós veremos nessa revista. Portanto, queremos nessa revista mostrar que podemos ser acometidos
por uma variedade enorme de subtrações. Todavia, precisamos saber lidar com cada uma delas. Por exemplo, a nossa revista é pautada em cima do livro de Jó. Jó foi um homem que foi provado nas 3 áreas da sua vida, nos bens, na família e na saúde. Mas ainda que Jó tivesse sido provado nessas 3 áreas, ele não questionou ao Senhor. Ele não, mesmo se ele quisesse reunir argumentos plausíveis, nenhuma em 1000 tentativas ele conseguiria. O livro de Jó nos ensina mais sobre a perseverança em Deus, apesar de todas as circunstâncias antagônicas. Então nós veremos nessa lição as diversidades das perdas. Nós vamos começar com a diversidade das perdas quando são frutos do nosso pecado. Nós vamos usar o exemplo de Davi, que é um exemplo mais claro que nós temos, porque Davi, quando ele adulterou com Betseba, ali gerou um fruto. E o profeta Natã vem até Davi, o repreende e diz que aquele fruto não sobreviveria. Mesmo que Davi tivesse se humilhado, chorado, rasgado as suas vestes e não tivesse comido nada, mesmo assim se cumpriu. Porque muitas vezes o seu pecado vai ter consequências de morte. Muitas vezes o seu pecado vai ter perdas irreparáveis. Porque muitas vezes você pode estar fazendo aquilo que vai matar aquilo que você mais ama, aquilo que você queria junto de você. Pense bem no que você está fazendo, pense bem no que você está semeando, porque você vai colher os seus frutos. Então nós temos que ter cuidado com a nossa vida, tanto espiritual, como ela física, como emocional, para não deixarmos morrer, para não deixarmos matar aquilo que nos é mais amado e mais favorável na nossa vida. E quando as perdas tiram a nossa fé, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, elas já tinham se desacreditado. Por quê? Quando Lázaro estava doente, ela mandou chamar Jesus. Jesus era de dentro da casa delas, era amigo deles, mas o Senhor não foi. O Senhor não foi naquela hora, porque o Senhor queria glorificar o nome dele através daquela doença. E quando passado algum tempo, o Senhor fala assim, vamos até Lázaro. Aí os seus discípulos perguntam, Senhor, mas Lázaro já faz 4 dias. Aí o Senhor falou assim, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. E quando o Senhor chegou, esperando que ele viesse para curar Lázaro, ele não veio a tempo e Lázaro morreu. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam quanto ele o amava. Mas outros disseram, se Jesus abriu os olhos do cego, por que não impediu a morte de Lázaro? Nós vemos aqui, pode acontecer na nossa vida também. Sofremos e desesperarmos, orarmos, clamarmos, e o pior acontece. Como aconteceu na vida de Lázaro, das irmãs de Lázaro, de Marta e Maria. Pode acontecer que muitas vezes você vai clamar, você vai orar, você vai pedir com todas as forças do seu coração. Mas a vontade do Senhor não é essa. A vontade do Senhor sempre vai prevalecer sobre a sua. Muitas vezes nós não entendemos por que o Senhor não chega logo para aliviar aquela situação. Muitas vezes nós não entendemos por que estamos passando por meses, anos a fio cuidando de uma pessoa enferma, vegetando em cima de uma cama. A gente muitas vezes não entende, não tem compreensão. Não sabemos como o Senhor está trabalhando, o que o Senhor está fazendo através daquela vida. Nós não entendemos o caminho do Senhor, porque a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor tem seu caminho na tormenta. Meu pai passou 1 ano e 4 meses no hospital, vegetando. Ninguém entendia por que ele estava daquele jeito. Ninguém entendia nem mesmo a doença que ele tinha. E ele passou por aquela situação. E muitos clamaram. Muitas vezes nós pensamos que era conserto que precisava ser feito na família. Porque meu pai se separou da minha mãe muito cedo. E eu tinha um irmão revoltado por conta disso. E uma vez ligaram do hospital, olha, seu pai está muito ruim, corre lá. Porque talvez seja as últimas horas dele. Meu irmão foi no hospital, pediu perdão para o meu pai, liberou meu pai. Mas mesmo assim o Senhor não levou. Então, tem situações que nós passamos pela nossa vida, que nós não entenderemos.
Talvez entenderemos simplesmente quando chegarmos na eternidade. Talvez não seja o momento que você esteja entendendo o que você está passando na sua casa, com um parente enfermo, com um parente doente no hospital, sem acalento mais, as suas forças já se acabaram, você está fragilizado com essa enfermidade. Talvez você não tenha mais força nem de orar, nem de clamar, mas é hora de você pedir a um amigo: ora por mim, me ajude em oração, nos ajude em oração, as nossas forças estão se acabando. Então, quando o Senhor veio, o Senhor fez um milagre na vida de Marta e Maria. Talvez o milagre não aconteça na sua vida. Talvez o Senhor não tire daquele leito de morte. Mas que o nome do Senhor vai ser glorificado através dessa ação. Nós não sabemos os caminhos do Senhor, mas o Senhor sabe. E por isso, talvez eu e você tenha tudo para descrer nesse Deus quando a morte chega. Mas ele preferiu, como Jó, bendizer o nome do Senhor e dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós veremos agora o primeiro tópico da lição, que fala sobre a perda dos bens. Jó, quando foi provado, ele foi provado da noite para o dia. Jó dormiu milionário e acordou. No outro dia, ele já estava completamente pobre. Porque a palavra do Senhor diz assim, que certo dia que os filhos de Jó estavam reunidos na casa do irmão mais velho, juntamente com as suas 3 filhas. E ali, quando chegou a notícia de um servo de Jó: eis que os teus bois estavam pastando e lavrando a terra, e as jumentas estavam perto deles. E os sabeus atacaram os seus bois, e o levaram e mataram os seus servos ao fio da espada. E antes que esse terminasse de falar, um servo chega e fala assim: ó, fogo do céu caiu, consumiu todas as suas ovelhas e também seus servos. E só eu fiquei para te trazer essa notícia. Antes que ele mesmo tivesse terminado de falar, chega mais um servo e fala assim: ó, os cadeus se dividiram em 3 grupos, deram sobre seus camelos, levaram todos eles e mataram os seus servos ao fio da espada, e só eu fiquei. E por último, a notícia que deve ter doído bastante: teus filhos estavam todos reunidos na casa do irmão primogênito, com tuas filhas. E veio um vento forte, furioso, e deu sobre os 4 cantos da casa, e matou todos eles. E só eu fiquei para te trazer essa notícia. A resposta de Jó foi que, ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostado o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em todas as atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Olha, essa situação que Jó passou, não queria passar, nem desejaria que nem meu pior inimigo passasse. Porque eu não sei qual é a estrutura desse homem. É uma estrutura assim que só tendo Deus purinho na vida dele. Porque acontecer tanta desgraça num dia só é para deixar qualquer um desmotivado, doido. Uma certa vez, quando nós estávamos passando por uma situação bem difícil com a minha irmã, que é um pouco acima de mim, ela estava enferma para morrer. E nós acreditávamos no milagre, nós acreditávamos que o Senhor ia fazer algo na vida dela. O meu irmão era um novo convertido, também acreditava no milagre. E quando a minha irmã faleceu, partiu para o Senhor, ele se desviou. Ele não quis mais saber da casa do Senhor. Ele se revoltou contra Deus. Ele não entendeu que os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Então eu quero deixar aqui essa lição. Que quando você for provado, independente da área da sua vida, aprenda a glorificar o Senhor. Mesmo que você não esteja entendendo, louve o Senhor. Entenda que o Senhor é poderoso em todas as suas obras. O Senhor fez os céus e a terra e tudo o que nela há. Não há nada que esteja encoberto diante do Senhor. Não há nada que aconteça sem que o Senhor nos avise primeiro.
Tudo isso é para louvor e glorificação do nome do Senhor. Jó, no entanto, é um exemplo de que estava preparado tanto para ganhar como para perder em um único dia. Perdeu toda a sua riqueza. Porque Satanás acredita que o homem, para adorar a Deus, o Senhor tem que cercar ele de todos os bens, como ele falou na palavra. Tu o cerca de todos os bens, de prosperidade, cerca toda a sua família. Então, mais uma vez, o Senhor prova que as pessoas adoram o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Isso aqui é um chama de atenção para nós, porque muitas pessoas vêm para a igreja, vêm para aceitar Jesus, simplesmente para receber algo do Senhor. Simplesmente vem acreditando que vai enriquecer, que não vai ter mais problemas, que tudo está solucionado. E não é assim. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições. Quando nós viemos para a presença do Senhor, nós viemos para receber, mas é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos consola, é Ele que nos dá a direção, é o Espírito Santo que nos edifica, que nos transforma, que nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Então, o crente, quando vem para a presença do Senhor, ele tem que vir para adorar o Senhor, para bendizer o seu nome. Vamos considerar a perda dos bens materiais e o que a palavra diz sobre. Planeje bem os seus gastos e investimentos. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que, depois de tiver lançado os alicerces, não puder acabá-la, todos os que virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. E muitas vezes, quando nós estamos numa situação dessa, e começamos um projeto, que nós não conseguimos terminar ele, independente de que... Aqui o Senhor deu um exemplo de uma construção, mas muitas vezes esse alicerce que nós lançamos pode ser em outros projetos também, outros sonhos que nós temos, mas que nós temos que saber pedir a direção do Senhor, saber se nós vamos dar conta de dar seguimento àquilo que o Senhor quer. Muitas vezes a pessoa quer abrir uma igreja, mas não tem condições de abrir aquela igreja, não tem condições de pagar a água e a luz, um aluguel, mas insiste em abrir uma igreja, entra 5 pessoas ali que não conseguem reunir nenhum dízimo para pagar aquele aluguel. Isso é uma coisa que é necessário ser calculado. Isso é uma coisa que você tem que pensar antes de fazer. Se você vai casar, calcule se você vai ter condições de sair de dentro de casa, ou se você vai levar a moça para dentro da casa da tua mãe, ou vice-versa para a casa da mãe dela. Porque se você fizer isso, você vai estar trazendo problemas para dentro do teu casamento. Se não deu para casar ainda, espera um pouquinho, peça ao Senhor direção, peça ao Senhor discernimento. O Senhor vai te dar, o Senhor vai te dar um escape, o Senhor vai te dar uma solução para isso, porque o Senhor sabe da fidelidade do seu coração. Mas espera no Senhor, confia no Senhor, peça discernimento ao Senhor. E às vezes, quando as coisas acontecem, quando não dá certo, nós falamos assim: não acredito que isso aconteceu comigo. Isso é uma forma de negação. E somos tendenciosos, quando nós estamos passando por essa situação, somos tendenciosos a colocar a nossa lealdade diante do Senhor. Senhor, eu sou teu servo, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu não faço mal a ninguém. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Então, isso é uma forma de negação. Mas o Senhor diz em sua palavra que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, assim, nós não podemos nos justificar diante do Senhor. Jó, quando tentou se justificar diante do Senhor, o Senhor falou assim: pode o vaso perguntar ao oleiro o que fazes? O Senhor ainda falou mais: onde você estava quando eu criei os céus e a terra, quando eu botei limite no mar, quando eu criei as estrelas? O Senhor interpelou Jó com muitas palavras. Onde é que ele estava quando ele fez o fundamento da terra, quando ele botou limite no mar, quando ele criou as estrelas? Onde é que Jó estava? Jó não teve argumento diante do Senhor. E muitas vezes você não vai ter, e nunca terá, em 1000 tentativas você não vai ter argumento contra o Senhor. Você vai ter que entender que quando você falha, o erro é seu e não do Senhor.
E temos que trabalhar e aceitar as perdas, senão elas nunca vão ser sanadas. Nós não podemos ficar com esse pensamento, por que aconteceu comigo? Isso não era para ter acontecido. Mas nós temos que considerar nossas perdas. Não ficar no mundo da ilusão, isso aconteceu porque fulano fez isso, fulano fez aquilo outro, meu chefe foi assim, meu chefe foi assado. Muitas vezes colocando culpa até na mulher, colocando culpa no esposo, nos filhos que não ajudam. E muitas vezes o fracasso está nele. Precisamos reconhecer o pecado que há em nós. Nós precisamos entender que nós somos falhos, que nós somos fracos e dependermos do Senhor para conseguir consertar essa situação. De nós mesmos, nós não poderemos. Por mais dolorosa que seja a sua perda, é preciso ter lucidez e aceitá-la. Este é o primeiro passo para a superação. Logicamente que dependendo da perda, essa consideração pode requerer um pouco mais de tempo. Por exemplo, perder um emprego, comece a pensar no próximo. Perder uma oportunidade, busque outras. Ficou preocupado? Mantenha calma. Nós preparamos aqui algumas dicas para manter sua saúde mental neste momento de perdas materiais. A primeira coisa, não se isole. Tentar esconder uma má situação financeira de outros é a pior coisa que você pode fazer. Primeiramente, você tem que conversar com a sua família, expor para seus filhos, expor para sua esposa a situação que você está passando e falar assim, olha, de hoje em diante, vamos cortar o lanche, vamos cortar o McDonald's, vamos cortar a pizza, vamos cortar os passeios no shopping, vamos cortar aquele tênis, aquele celular. As pessoas têm que viver conforme essa situação, a sua situação. Nós temos que entender que se o que nós queremos é desejo ou é necessidade? Será que nós precisamos daquele par de sapato novo? Ou simplesmente nós queremos porque queremos ter? Isso é uma ansiedade geralmente gerada nas mulheres, mas tem homens que acontece isso também. Querem ter por ter, querem ter por status, querem ter porque fulano de tal tem, eu também tenho que ter. Isso é um pecado. Então, se você está passando por essa situação financeira e não está conseguindo controlar, comece controlando dentro de casa. Outra coisa, fale sobre isso. Se você estiver enfrentando momentos difíceis, procure ajuda. Você pode procurar uma ajuda de um psicólogo se você está sofrendo angústia, né? Está sofrendo ataques de pânico por causa da situação de perda que você viveu. Procure um coach financeiro. Hoje existem várias pessoas especialistas, até mesmo coach financeiros gratuitos na internet, que pode te ajudar a coordenar a sua finança. Então, a reestruturação das suas finanças é a reestruturação da sua saúde mental. Façamos uma reflexão para entender como você chegou até aqui. Onde foi que começou o problema? Você tem que entender se o teu problema, que a sua perda material, começou na compra daquele carro. Talvez você pegou uma prestação com 1000 prestação e não está dando conta mais de pagar. Isso está te acabando, está te deixando desesperado porque você não tem para onde correr. O momento que nós estamos vivendo agora, muitas pessoas perderam seus empregos. Ou até mesmo não perderam, mas as suas lojas, as suas megas lojas foram fechadas, os shoppings foram fechados. Você acha que esses empresários também não sofreram esses danos? Sofreram, perderam, eles tinham contas a pagar. Então, nós temos que fazer uma poupança para caso, quando chegar esses tempos difíceis, nós temos que ter um subsídio para repor isso aí. Nós precisamos controlar o nosso dinheiro, examinar o nosso relacionamento com o dinheiro. Será que você é um bom administrador? Será que você é uma boa administradora com dinheiro? Por exemplo, dentro de casa, quem é que regulariza a finança de vocês? Se você é um homem que gasta dissolutamente, se não sabe controlar, se não sabe quanto é um preço de um pacote de arroz, deixa a sua mulher administrar. Tem mulheres que são muito econômicas quando vai em um supermercado. Mas tem mulher também que não pode ir no supermercado, o homem prefere ir sozinho. Porque a mulher chega lá, quer comprar tudo que vê, tudo está escrito promoção, ela fica louca. Então, se você tem o dom de administrar seu dinheiro, administre.
seu dinheiro. Faça uma planilha, exponha as suas entradas, as suas saídas. Veja o que você está devendo. Se você está devendo o seu limite, não ultrapasse mais ele. Se controle. Se pergunte, é desejo ou é necessidade? E só assim você vai poder ter um bom relacionamento com o seu dinheiro. Outra coisa, buscar o autoconhecimento e aprender com os erros. É o início de um caminho de sucesso. Se você fez um negócio que não deu certo, faça uma análise e veja onde foi que você errou. Se necessário, você pode começar de novo. Mas comece bem. Veja, aprenda com seus erros. Aprenda onde foi que você errou. Faça tudo contado. Faça como a palavra do Senhor primeiro estude se você vai ter condições de levar esse projeto até o fim, se acontecer novamente dos comércios fechar, se acontecer novamente de muitas pessoas perder o emprego, como você vai ficar nessa situação? Eu creio que através dessa pandemia que está acontecendo, do Covid-19, muitas pessoas despertaram para a vida. Muitas pessoas que estavam levando a vida dissolutamente, hoje elas estão espertas, elas estão com os olhos abertos, porque elas sabem que hoje elas não podem dar um passo maior do que a perna. Isso foi bom, nesse sentido foi bom. Para você saber que a nossa vida é instável, estável somente no Senhor. Aceite a sua situação por enquanto. Você tem que aceitar a primeira maneira como as coisas são, antes de poder mudá-la. Tem pessoas que não aceitam a situação que estão vivendo. Não aceitam porque estão desempregados. Não aceitam porque gastou mais do que devia. Bota até a culpa no diabo. Mas como um pastor aí diz, o diabo não tem crédito, não tem cartão de crédito. A culpada é você. Então você tem que pensar em como você vai reverter essa situação. Você tem que manter a mente aberta, você tem que entender como você vai controlar, como você vai sair dessa. Se dá um pause, fala assim, como eu posso sair dessa? O que eu posso fazer? E outra coisa, não se culpe. Quando os tempos ficam difíceis, o crítico que vive dentro de nós, ele alerta e começa a nos culpar. Muitas vezes até o inimigo das nossas almas, ele começa a nos culpar. Ele começa a falar assim, você falhou por causa disso, você falhou por causa daquilo outro. Aí ainda vem uma pessoa mais próxima, vem o marido, vem a esposa, vem os filhos, vem acusando. Nós estamos passando por essa situação por causa de você uma pessoa negligente. Então isso tudo vem acabar com a moral de uma pessoa. Isso tudo vem trazer uma pessoa de depressão. As pessoas precisam entender, se uma pessoa errou, ela não precisa carregar aquele erro para o resto das suas vidas. Ela precisa entender que ela precisa de uma pessoa para dar uma mão para sustentar e levantar ela. É chegar e falar assim, filho, você errou. Mas nós vamos consertar isso aqui. O que eu posso te ajudar? A mulher precisa ajudar o marido, o esposo precisa ajudar a mulher, os filhos precisam ajudar dentro de casa. Então, nós precisamos ter essa comunhão, essa consolidação de entender o que é as finanças dentro de casa. Nós precisamos disso. O que aconteceu já passou, não volta mais. Por pior que tenha sido o erro, ninguém deve levar ele o resto da vida nas costas e ninguém deve a vida toda viver culpando pelos erros. Concentre no que você pode controlar. Dê uma boa olhada no seu orçamento. Faça um plano de ação para ver o que você pode melhorar nas suas finanças. Apertando elas, apertando as contas. Se o seu filho, se seu filho estuda na escola particular e você vê que não dá conta mais, para que você vai manter um status que você não dá conta? Muitos filhos de pessoas que estudaram em escola pública, venceram na vida, entraram numa faculdade federal. E por que você tem que manter um nível, pagando uma taxa alta de escolaridade para ele, simplesmente para ter o status que seu filho estuda numa melhor escola? E passando necessidade muitas vezes em casa, porque isso custa caro. É a hora de você rever. É hora de você rever se você realmente tem condições de manter esse padrão de vida. Se o teu carro é um carro do ano e você não consegue mais pagar a prestação dele, venda, vai na concessionária, negocie, passa adiante.
Pega um carro mais econômico, mais barato, um que cabe dentro do seu orçamento e tira essa prestação pesada de dentro de você. Isso é controlar as finanças. Então, você tem que manter o hábito de poupar, como eu já falei, para um projeto futuro. Eu não vou botar um projeto futuro tão longo. Muitas vezes, vou falar com a mulher agora, muitas vezes as mulheres, quando chega no fim do ano, elas ficam doidas com a roupa de Natal, com a roupa de fim de ano, com um sapato novo. E isto custa caro. Porque roupa de mulher, acessórios de mulher custa caro. Mas se a mulher tivesse a inteligência de poupar um pouquinho cada mês, se ela guardasse, vamos botar uma quantia mínima aí, de R$20 por mês, em 10 meses ela teria R$200, em 12 meses ela teria R$240. Daria já para comprar alguma coisa, né? Agora você imagina botando R$50 ou R$100 por mês guardado com a finalidade do fim do ano. E assim também devem ser os homens. Os homens têm que aprender a poupar também. Têm que aprender a guardar uma quantia de dinheiro, porque ele é o provedor de casa. Quantos homens hoje estão desorientados, desesperados, porque não pouparam nada, não tem dinheiro nem para comprar uma cesta básica para casa, porque não pouparam. Isso é uma coisa que nós devemos aprender, a poupar. E outra coisa, invista em aplicações mais seguras. Cuidado com o dinheiro de retorno fácil. Muitas pessoas estão caindo no golpe aí das moedas, como é que fala? Moedas eletrônicas, digitais, com lucros altos. Negócios assim que lucrativos de imediato. Isso não existe, gente. Isso não existe. A não ser que você ganhe, claro que o crente não pode. Você ganha na loteria ou na loto, então é um lucro que vem imediato. Você paga lá não sei quantos, não sei se é R$5, R$2 numa cartela, e o lucro vem fácil. É só aí que o lucro vem fácil. De outra forma, é trabalhar mesmo. Porque tem muitas famílias sendo levadas à falência de bens mesmo, porque entraram em negócios fáceis, em retorno fáceis. Muitas famílias, além de perderem seus bens, estão perdendo as suas famílias, porque elas não se adaptam à nova situação em que estão vivendo. Então, viva o momento. Não gaste muito tempo remoendo o passado, se preocupando com o que aconteceu. Isso aconteceu, passou. Então, agora é hora de você olhar para o futuro e investir nele. Invista no seu futuro para trazer paz para a sua alma. Vai aqui algumas dicas que você precisa ter. Mantenha uma poupança. Pela palavra do Senhor diz assim: na casa do sábio há reservas de comida e azeite. O homem prudente, porém, devora tudo o que pode. Isso não acontece, né? Nas casas da gente. Ninguém come tudo de uma vez. Não seja avarento. Vivei sem avareza. Contentai-vos com o que você tem. Pois Deus mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Não ame o dinheiro, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Isso aí pode se dizer do dinheiro fácil. Dedique a Deus o uso dos seus bens. Honra o Senhor com os teus haveres e com as primícias de todas as tuas colheitas. Então os teus celeiros se abarrotarão de trigo e os teus lagares transbordarão de vinho. Pague seus impostos e suas dívidas. Pague a cada um que lhe compete. O imposto a quem deveis o imposto. O tributo a quem deveis tributo. O temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama seu próximo cumpriu toda a lei. Cuide bem do que é seu e do que é dos outros, caso você administre. Se não foste fiel no pouco, quem vos dará o que é vosso? Quem vai te botar num lugar alto, no caso, pode ser até uma gerência dentro de uma loja, se você não é fiel? Então, nós entendemos que as perdas materiais, ela tem suas consequências, mas nós aprendemos, junto com a palavra do Senhor, que nós podemos contornar essa situação. Tudo pode dar certo daqui para frente, simplesmente aprendendo com a palavra do Senhor. Mas algumas vezes as perdas não são materiais, e sim de pessoas queridas. Então, nós vamos agora para o subtópico 2, perda de parentes.
Existe a diferença entre perder algo e perder alguém. Visto que seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Jó 14, versículo 5. Jó demonstrou enorme potencial de resistência, pois de uma só vez foram extraídos seus 10 filhos. Satanás, mais uma vez, insinuou que Jó, ou ninguém, pessoa alguma, ama mais a família do que a Deus. Mas Jó respondeu de uma forma tão linda, diz assim, e Jó lançou-se no chão, adorou a Deus e disse, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver alguns exemplos de perda. A viúva de Naim. Essa mulher estava indo enterrar seu único filho. Ela já tinha enterrado seu marido. Ela estava indo enterrar a sua esperança. Ela estava indo enterrar a sua linhagem de sua família. A condição daquela mulher era trágica, mas ela teve um encontro com Jesus. E o Senhor mudou o seu pranto em alegria. Nós podemos também falar sobre a morte da esposa de Ezequiel. A morte da esposa de Ezequiel, o Senhor falou assim para ele, ó querido filho do homem, com um único golpe estou para tirar de ti o prazer dos teus olhos. Contudo, não te lamentarás, nem chorarás, nem haverá de correr lágrimas de pranto. Geme de dor, porém em silêncio. Não faça lamentações pelos mortos, como se costuma fazer. O profeta Ezequiel, no capítulo 24, poderia ter reagido assim, indagado a Deus, se indignado, não aceitado a terrível situação pela qual Deus o permitiu passar, ou seja, a morte de sua amada esposa. Você acha que o Senhor abandonou Ezequiel justamente no pior momento da sua vida? Claro que não. Ele estava sendo sustentado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor. E o Senhor estava usando ele ali. Sei que deu uma forma bem terrível para a vida dele, mas são nos piores momentos das nossas vidas que Ele nos dá as maiores revelações, as melhores palavras. Muitas vezes o Senhor vai usar momentos ruins ou muito difíceis para nos ensinar algo. Porque na palavra do Senhor diz assim, há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Então nós temos que entender, pelo tempo certo, a dor precisa ser sentida. Isso é humano. Pense à frente, existe vida além das perdas. Seja qual for a perda, é necessário olhar para frente e firmar e reeditar o seu rumo. E quando a morte chega dentro da nossa família, como devemos reagir? Pense primeiramente na sequência que você vai dar à sua vida. Talvez tenham pessoas que vai depender de você. Talvez você tenha que se posicionar firme e forte. Talvez você tenha que se posicionar até mesmo como o profeta Ezequiel, para que ninguém visse seu choro. Talvez você não pode chorar na frente dos seus filhos. Entra para o chuveiro, derrama suas lágrimas lá e saia de lá fortalecido. Clama ao Senhor, chama o Senhor, que o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai te reestruturar novamente. Porque tem famílias que vivem em momentos de sofrimento eterno, porque elas não choraram o seu luto. Tem pessoas que se endurecem, não choram na presença de ninguém e vai se tornando amargurado, triste, pessoas ranzinza. E muitas vezes o que ela precisava simplesmente era desabafar, chorar na presença do Senhor, até mesmo chorar com um amigo, com uma pessoa que passou pela mesma situação. Então, nós devemos ouvir a voz da experiência. Tem pessoas que já passou por isso que você está passando. Ela tem a palavra certa para dizer para você. Muitas vezes, você vai falar o que você quiser, ela simplesmente vai te ouvir. E você vai sair de lá tão aliviado, falar assim, nossa, foi tão bom conversar com você, mas a outra pessoa nem disse nada. Mas você desabafou e isso te fez bem no coração. Então, há três tipos de ações libertadoras para as dores geradas pelas perdas. Primeiro, ouvir a Deus. Como eu posso ouvir a Deus? Lendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes. Existem muitas palavras boas dentro da Bíblia, muitas palavras que dão vida. Ler a Bíblia é ouvir Deus falar. Submeter-se a Ele é quebrantar-se diante dEle com confiança e esperança. E Deus se compadece de quem assim procede. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará.
Fale com Deus. A palavra do Senhor diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabes. Se derrame na presença do Senhor, pois o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele vai te dar força. Chore e se levante. Você vai se sentir fortalecido. Diante das inquietações do seu coração, que é enfrentando as perdas, a Bíblia manda você falar com o Senhor. Louve a Deus. Quando uma alma louva a Deus, apesar das lutas, ela se ergue mais forte. O louvor tem um potencial inexplicável de libertar as almas. O cântico de louvor a Deus são armas de vitória contra as dores da alma. Se você está triste, experimente louvar o Senhor. Eu sei que para enfrentar uma dor, pode ser difícil iniciar esse processo de ouvir Deus, de falar com Deus, de louvar a Deus. Mas quando você começar a fazer, você vai se sentir fortalecido. O poder do Senhor vai tomar conta do teu ser. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Logicamente que devemos continuar pedindo a Deus que nos livre dos maus e das perdas, mas tendo a consciência de que estamos moldados por Ele e somos edificados em obras. Deus é o construtor e está nos aperfeiçoando. Ele não perde a oportunidade para trabalhar em nós, ainda que nos pareça que haja perdas. Mas se Deus está agindo, inclusive nela, estamos sendo abençoados. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito que estão chamados. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nós vamos agora dar uma entrada no subtópico 3, a perda da saúde. Observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado instigar contra ele, e ele a fim de castigá-lo, contra ele a fim de que castigá-lo sem motivo. Diante do que declara Satanás, é porque não tocaste na pele dele, pele por pele. Tudo quanto um ser humano tem, ele dará pela sua vida. Jó é acometido com feridas terríveis, que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Mais uma vez, Satanás sugere que o homem ama mais a si próprio do que a Deus. E Jó naquele momento foi provado com chagas terríveis. Mas talvez o que você esteja passando hoje não sejam tumores como o de Jó, não seja um câncer ou outra doença que pode te levar à morte, mas talvez uma depressão causada por vários motivos, inclusive pelo momento que nós estamos vivendo. Em 1 Reis 19, a Bíblia retrata o episódio onde o profeta Elias é ameaçado de morte pela rainha Jezabel. E ele se viu num deserto, refugiado debaixo de um pé de zimpro, dizendo assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. São relatos de casos como esse, que pessoas têm taquicardia, gastrite, insônia, enxaqueca, hipertensão, entre outros, síndrome do pânico, sintomas originários de todo tipo de estresse, pelo descontrole das finanças, pela preocupação excessiva por causa da saúde, por causa de como vai ficar a vida, pelos picos elevados e recorrentes de estresse, podem levar a pessoa à depressão. Em casos mais críticos, culminar em um suicídio. A depressão é uma doença e o nosso corpo está sujeito a doenças físicas e também mentais. O próprio Jesus vai dizer que no mundo teríamos aflição. E essa aflição nos traz cansaço espiritual, físico e mental. Dessa forma, a depressão atinge a pessoa quando ela está sofrendo. Pode ser uma doença patológica, a depressão precisa ser tratada. Qualquer que passar por uma situação dessa, existe solução. Os cristãos não quer dizer que eles não podem passar por uma depressão, não podem passar por essa situação, porque nós estamos sujeitos às mesmas paixões, nós estamos sujeitos às mesmas doenças que qualquer ser humano. Nós precisamos entender que nós precisamos de ajuda. Se você tiver a ajuda de outro profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra que pode passar um medicamento para você, você vai ficar bem, você vai ficar bom. Porquanto não mais andeis ansiosos por coisas alguma, porque em tudo seja conhecido diante do Senhor as vossas petições.
ser cristão não quer dizer que você não possa sofrer. É preciso saber separar isso. Porque quanto mais ansiosos e preocupados estamos, menos conseguimos orar adequadamente. Contudo, ao concentrar toda a nossa fé na pessoa do Espírito Santo, começamos a conversar com Deus e passamos a ver a vida e os problemas de uma perspectiva diferente. Para minimizar esses sofrimentos e para recomeçar novo ciclo na vida, vamos ver alguns tópicos de como lidar com essas perdas. Segundo tópico, então o que fazer diante das perdas? A palavra do Senhor na nossa revista diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o seu próprio mal. A comunhão íntima com o Senhor e com o Espírito Santo é o segredo de toda a nossa força. É ela que traz contentamento ao crente. A tranquilidade que vem do Senhor é o fruto da certeza que estamos absolutamente cuidados por Ele. Por isso devemos descansar no amor de Cristo, nas providências poderosas do Senhor. A questão, porém, está em compreender que há diferentes maneiras de viver e reagir diante de tal abatimento e do doloroso período que segue. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ele fez uma afirmação dizendo que já havia aprendido a passar por determinadas situações. Ele falou assim: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo falava como quem tem autoridade, de quem tinha experimentado todas essas batalhas. Então, experimente conversar com alguém. Isso sempre ajuda e alivia a dor, pois permite que os sentimentos sejam elaborados e compreendidos. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. É necessário você sentir a dor. Aceite seus sentimentos. Enfrente a perda sem negá-la. Um dos grandes erros que algumas pessoas cometem é não tentar entender a perda. E muitas vezes chega aquela outra pessoa e fala assim: ah, moço, levanta a cabeça, dá a volta por cima. Então elas não deixam a pessoa viver o seu luto, não deixam a pessoa viver aquele momento que ela precisa. Ela precisa passar por aquele momento. Ela não pode ter essa dor reprimida. Ela precisa desenvolver aquilo, ela precisa tratar aquilo dentro dela. Pois uma perda gera uma desorganização nas nossas emoções. Então é necessário que a pessoa se reorganize. Por favor, se você tem uma pessoa que está passando pela situação de perda, tanto de bens materiais, como de parentes, como de amigos, como de doença, não fala assim, levanta a cabeça não, porque é muito difícil levantar a cabeça. Então ore por ela, ajude ela, fique calado. Não tem uma coisa boa para dizer, fique calado diante das pessoas. Porque a palavra do Senhor diz assim, que homens de Deus choraram na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, Moisés, Davi, né? Jesus chorou. Então é preciso aceitar esse sentimento. É preciso aceitar que nós temos frustrações, que nós temos vazios dentro de nós que muitas vezes é preenchido simplesmente pelo Senhor. Se sentir tristeza, não tenha receio de chorar. É necessário viver esse luto. Dá vazão às suas emoções, não de forma de descontar nos outros. Tem pessoas que estão passando situações difíceis e quando elas são provadas, principalmente quando está passando por momentos de perdas materiais, a pessoa se torna agressiva, a pessoa se torna ignorante, começa a dar patada, começa a menosprezar. E tem as palavras ferem muito mais do que um tapa na cara, do que uma agressão física. Então tenha cuidado, se você está passando por um momento desse, tenha calma. Converse, explique a situação, exponha a sua ferida para que ela possa ser sarada. E antes de tudo, aceite as perdas em atitude de fé. Ele disse: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Famílias que convivem com algum membro que esteja sofrendo com perdas, devem procurar ajuda. Entre amigos, entre parentes, alguns que já enfrentaram essas situações semelhantes, pois eles podem ajudar em muito. Busque dialogar com boas influências. Guardar tudo para si pode provocar muita angústia e sofrimento. Coloque razão na emoção. Busque o autoconhecimento.
A palavra do Senhor diz assim: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então nós temos que aceitar tudo que vem do Senhor. Reconheça a sabedoria do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Reconheça que Deus é o dono de tudo. Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. A vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória. Porque tudo que está no céu e na terra vos pertence. A vós, Senhor. A realeza, porque sois soberanamente elevado acima de todas as coisas. É de vós que vem a riqueza. É a glória, sois vós o Senhor de todas as coisas. E é em vós, em suas mãos, que reside a força e o poder. E é a vossa mão que tem o poder de dar e todas as coisas, grandezas e solidez. E tenho-vos dito isso, para que tenhais paz no mundo, porque no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vencerá. Então sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A nossa conclusão da nossa revista diz: vimos nessa lição que sofremos muitas perdas, seja por morte, separação, perda de emprego, perda de bens, perda de saúde, e alguma dessas perdas por consequência dos nossos pecados e a má administração do nosso tempo e dinheiro. Esse é o momento de reavaliar nossos valores e dar mais importância à família do que a coisas. E passar a não se preocupar com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu mal. E tudo isso é um ciclo. O vento pode estar forte, mas não durará para sempre. Nessa vida, não somos donos de nada. E as perdas são a forma de Deus de obtermos esta compreensão. Creia em Deus e receba a sua ajuda em tempos de angústia. E que o Senhor abençoe a sua vida neste momento. Que a palavra possa ter falado mais alto ao teu coração. É o que eu te peço. E agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Para você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Creia, aleluia. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus ouviu o teu gemido. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta hoje vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você
fiel para todo sempre. Amém, aleluia.